E chegou ao fim a novela, todas as partes chegaram a um acordo, as minutas contratuais já foram trocadas e sim, o Flamengo se prepara para anunciar oficialmente o primeiro reforço de 2026. Vamos às notícias do Flamengo porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já quero iniciar o vídeo falando sobre o técnico Felipe Luiz. O que acontece é o seguinte: de ontem para hoje surgiram muitas narrativas envolvendo a situação do técnico Felipe Luiz. Saiu uma informação na ESPN dizendo que o Felipe Luiz teria pedido 5 milhões de reais de salário por mês. Deixa eu começar esclarecendo isso porque, gente, se o Felipe Luiz tivesse pedido 5 milhões de reais mensais, o BAP teria apertado a mão dele, agradecido pelos serviços e teria ido atrás de outro treinador. 5 milhões de reais por mês é completamente fora da realidade. A informação que eu recebi é que o Felipe Luiz não pediu esse valor. Isso não existiu em momento algum. Mesmo somando a comissão técnica inteira, mesmo colocando todo mundo na conta, não chegou a 5 milhões de reais por mês em nenhum cenário possível. O que acontece é o seguinte: o Felipe Luiz, hoje, aceitou a proposta salarial do Flamengo. Qual é o grande obstáculo? Por que essa renovação ainda não foi concluída? Por que o Flamengo ainda não anunciou oficialmente? Existe um ponto que está travando tudo: a questão dos auxiliares, Ivan Palanco e Diogo Linhares. O Felipe Luiz aceitou o salário proposto e disse: "Esse é o meu vencimento. Agora vamos negociar um reajuste para os meus assistentes. Vamos discutir um aumento para os profissionais que trabalham comigo, que são apenas esses dois." E o Rodrigo Caio, por exemplo? O Rodrigo Caio faz parte da comissão permanente do Flamengo. Quem negocia o salário dele é o próprio Rodrigo Caio, diretamente com o departamento de futebol. Se o Felipe Luiz sair do Flamengo, se ele não permanecer, o Rodrigo Caio continua, porque ele é funcionário fixo do clube, não integra a comissão do treinador. Portanto, Ivan Palanco e Diogo Linhares fazem parte da comissão técnica do Felipe, e esse é o entrave atual do contrato. O Felipe Luiz deu ok ao salário dele, mas afirmou que quer negociar separadamente o salário dos seus assistentes. O Flamengo não aceita isso porque entende que o pagamento dos auxiliares deve estar incluído no salário do treinador. Esse é o grande impasse no momento. E assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. O Felipe está cobrando uma valorização que ele acredita merecer, e o BAP, cumprindo o papel de presidente e gestor do Flamengo, tenta segurar ao máximo para gastar o mínimo possível. Nesta semana, o BAP fez uma apresentação da administração do ano e, cara, isso mostra que ele conhece linha por linha dos custos do Flamengo. Como todo bom administrador, ele quer reduzir despesas ao máximo. As partes já cederam. O Flamengo abriu um pouco, o Felipe Luiz cedeu um pouco também. O que ainda pesa é a questão da comissão técnica. Por outro lado, o técnico Felipe Luiz já recebeu da diretoria um aviso de que tem até amanhã para tomar uma decisão. Amanhã é o limite, o prazo final estipulado pelo Flamengo para um desfecho dessa situação envolvendo a renovação do contrato. Tomara que o Flamengo consiga chegar a um entendimento e que as partes encontrem um consenso. Isso é negociação. Um lado pede mais, o outro quer pagar menos e no fim precisam chegar a um meio termo, a um acordo, porque o Flamengo também precisa resolver isso o quanto antes. E se o Felipe também não ficar, muito obrigado, vai com Deus, e o clube segue em busca de outro treinador. Ninguém fica devendo nada a ninguém. É claro que o Felipe Luiz, neste ano, recebeu a oportunidade, conquistou tudo, fez por merecer um novo contrato e um aumento, mas essa novela precisa terminar, porque o prazo é muito curto. Quarta-feira, na verdade, né? O ano já acaba, e o Flamengo precisa de um técnico definido para iniciar o novo ano, planejar a temporada, ainda mais com final no dia 24. Quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, o que faria? Cederia mais para manter o Felipe Luiz? Encerraria o vínculo e buscaria outro técnico? O que você faria se fosse o Mengão? Deixa nos comentários. Agora deixa eu falar do Everton Cebolinha, porque a situação é a seguinte. O Flamengo já definiu que a saída do Everton Cebolinha só acontece por venda. O clube não aceita de forma alguma emprestar o jogador. E por quê? Porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Carlinhos. O Carlinhos foi emprestado ao Remo até o fim do ano e o contrato dele acaba agora, então ele está saindo de graça. Se o Flamengo emprestar o Everton Cebolinha até o final do ano, o contrato termina e ele vai embora. Ou seja, o Flamengo perderia o jogador. O clube quer vender. Está determinado internamente que a saída do Everton Cebolinha só será por venda. Caso contrário, ele não sai do Mengão e permanece no Flamengo nesta temporada.
Portanto, tanto o Cruzeiro, que tem interesse, quanto o Fluminense, que fez uma sondagem, e o Grêmio, que em algum momento tentou repatriar o jogador, já sabem, se quiserem levar o Everton Cebolinha, vão ter que abrir o cofre e colocar dinheiro na mesa para o Mengão. Agora vou falar de negócio fechado, porque a informação que o Paparazzo trouxe, inclusive quero dar o crédito aqui, que eu acabei esquecendo de citar hoje de manhã, naquela informação do Carlinhos indo pro Remo, é dele também, tá? O Paparazzo informou na tarde de hoje que o Vitão é jogador do Flamengo. Segundo a apuração dele com uma fonte ligada à diretoria do clube, Flamengo e Inter chegaram a um acordo. O Flamengo também acertou com o jogador e as partes estão trocando as minutas contratuais. Com os contratos em análise pelos departamentos jurídicos, tudo sendo aprovado, as assinaturas acontecem e o Vitão terá um vínculo de 4 anos com o Mengão. O Flamengo vai pagar 5,5 milhões de euros, além de perdoar a dívida do Thiago Maia, que gira em torno de 4,7 milhões. Assim, o Inter se livra do problema com o Thiago Maia e vende um jogador que também estava em fim de contrato, já que o Vitão só tinha vínculo até o fim de 2026. Com tudo certo, Flamengo assina, Inter assina, Vitão assina e passa a ser jogador do Mengão por 4 temporadas. O Flamengo ficará com 80% dos direitos do atleta. Essa é a informação trazida pelo Paparazzo, na tarde de sexta-feira. Acabou a novela que vinha se arrastando desde o meio do ano. Vitão pra lá, Vitão pra cá, quase veio no meio do ano, não deu, e agora no fim do ano a negociação se concretizou e o Vitão está chegando. Bom, gente, vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo e vamos seguir de plantão aguardando um desfecho, principalmente dessa novela envolvendo o técnico Felipe Luiz. Quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa nos comentários. Muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.